uma vez, reforçando que é necessário conhecer antes de usar, né? Colocamos ali um bonequinho, estudando no livro. Aqui vocês podem estudar no site, não precisa ser no livro, tá certo? Porque tem tudo lá. E o que a gente quer, já explicamos um pouco aqui, é dizer para vocês o seguinte: o preço pode não ser da coleta do mês quando ele for um insumo marcado lá com CR. E a gente pode, quando usa muito aquele insumo, checar no mercado, se não estiver adequado, é uma forma de justificar. Quando a gente tem todo esse detalhamento de informação no SINAP, é justamente para possibilitar ao técnico ter elementos para promover a sua justificativa. Então, é isso. Por mais que alguns reclamam, eu gostava mais quando eu analisava as coisas pela caixa, por exemplo, quando tinha poucas composições para poder resolver meu problema aqui. Só que ele se iludia, porque aquela composição podia não representar aquilo que ele imaginava. Tá? Então, é só para a gente entender que tem essa questão da coleta. Nós temos uma situação para ativar algumas composições que precisavam ter preço, trabalhar com coletados caixa. Nós usamos, por exemplo, coletados caixa para um insumo que foi muito utilizado quando a Minha Vida estava com uma produção bastante expressiva, que eram as formas para a parede de concreto. Tá? Então, isso foi algo que nós tivemos que coletar, porque o IBGE disse que não coletaria, porque não tem nas 27 praças, tá certo? E é, vamos dizer, muito restrito a basicamente, não sei como é que estão hoje, mas nós tivemos uma época com 4 empresas, depois baixou para 3, e eu tenho notícia que talvez esteja em 2, não tenho certeza. Tá? Mas é muito restrito. O IBGE não faz esse tipo de pesquisa, porque senão diz que não tem pesquisa, porque na realidade qualquer um vai saber que aquele está me oferecendo a informação. Tá? E o Instituto não pode trabalhar dessa maneira. Também nós adotamos, no caso, vamos dizer assim, do que é insumo asfáltico, a informação da ANP. Tá? Isso é um problema que acontece, que os órgãos de controle reclamavam muito do preço do IBGE, dizendo que estava acima do mercado. Mas por quê? Porque o IBGE, via de regra, obtinha o valor nas distribuidoras e existem diferenças pelo volume que é comercializado, dentre outros. Então, a gente passou a adotar a informação da ANP, mas não parou porque continua tendo reclamação. Tá? Porque, neste caso, principalmente, nós temos problemas com relação aos impostos. Tá? O ICMS, como ele é cobrado, se a origem é no Estado, se é aplicado em outro, se a consultora foi contratada do próprio Estado, tem algumas formas de incentivo aí que podem criar dificuldades nessa hora. Só para deixar claro, a rigor, os preços do IBGE não consideram frete e consideram todos os impostos para a venda daquele produto. Tá? Bom, composições são referências, né? Coeficiente de produtividade, consumo e eficiência. O que a gente quer dizer é o seguinte, como eu já adiantei para vocês, eu posso não ter um custo total, mas só de ter esses coeficientes já faz com que a justificativa para a apropriação só do preço e não desses coeficientes já facilite para o usuário. É por isso, para o que não tem preço, nós divulgamos todo mês no Excel, na planilha, no relatório que vai em formato Excel, uma aba que é sem e outra com custo. Ou seja, com custo é o que a gente já publicava e o sem custo é aquele que falta algum elemento. Tá? Algumas pessoas estranham, composição sem custo serve para quê? Por isso que a gente faz essa observação aqui para vocês. Certo? Já adiantei para vocês, né, que a gente trabalha fortemente nessa questão de esclarecer dúvida, mas só temos condição de fazer isso para aquilo que foi objeto de aferição. Tá? O que não foi aferição, a gente não tem condição de fazer, porque não temos caderno técnico. E outra questão, nós somos também solicitados a discutir entre contratado e contratante, normalmente órgão público, se a interpretação do caderno técnico está correta. Nós não fazemos essa interpretação para casos específicos. Nós nos atemos exclusivamente à situação colocada no caderno e que ela é genérica enquanto a utilização em determinada obra. Tá? Então, nós apenas oferecemos, de uma forma, entre aspas, fria, a informação que consta no caderno. Se precisar interpretar, a gente pode até interpretar em função do que a gente levantou. Mas nós vamos corrigir rapidamente o caderno para não dar margem a esse tipo de situação. Tá? Ou a gente quer deixar sempre lá o preto no branco, por favor. Bom, já adiantei para vocês, mas só para deixar aí uma tela bastante clara essa questão de adaptação, o SINAP não foi previsto, né, enquanto referência, para um determinado segmento de obra, uma localidade de obra. Então, tudo isso tem que ser objeto de análise
e, se for o caso, de adequação. Tá? Somando-se também o fato de ter insumos com informação que não é da praça, pode ser ali, por exemplo, de São Paulo, né? Ou seja, quando está usando este AS. Tá? A questão do frete, a gente é sempre perguntado, mas não tem frete? Quer dizer que eu tenho que adicionar o frete? Não. Quem propõe o orçamento vai propor aquele orçamento para uma determinada quantidade de meses de execução. De fato, a obra vai receber esses insumos de uma forma, vamos dizer assim, em bloco. Ninguém vai lá comprar uma fechadura ou um saco de cimento. Tá? Então, o que tem que se fazer em termos de orçamento, no caso de quem está analisando, é verificar se está condizente esse preço com aquele volume, aquele porte, né? Aquela condição, inclusive, de aquisição. Às vezes, uma obra no interior, num lugar afastado. Né? Nós temos muito problema na região norte em função dessas circunstâncias. Tá? Justamente por conta da deficiência, muitas vezes, desse transporte. Então, esta é uma situação que o SINAP também não resolve. O que a gente faz é deixar o mais explícito possível as nossas informações técnicas. Bom, aqui a gente, só para dar uma notícia para vocês, tá? É importante entender também, quanto na parte de equipamentos, tá? Que nós utilizamos aí o equipamento como se ele fosse adquirido. Era um problema muito grande trabalhar com locação, ou seja, aluguel. Tá? Porque o IBGE chegava no local, não tinha determinado equipamento com as características que a gente precisava e tinha que pegar um preço que fosse ali, digamos, próximo daquele e dava muita distorção. Então, nós passamos a considerar sempre um equipamento de propriedade do construtor. E para deixar claro o seguinte, nós temos a parceria aí com o SICO. O SICO faz muito essa parte de equipamento, por conta das obras rodoviárias. Nós nos apropriamos de alguns dados dele para poder montar a nossa informação. E, por fim, para dizer para vocês o seguinte, nós vivemos no mundo real no SINAP. Existe interferência, mostramos ali umas fotografiazinhas, tá? Ou seja, nós temos tempo improdutivo, porque o equipamento está parado, nós temos o conceito também de hora disponível. O equipamento está à nossa disposição. Aqui é só para resumir para vocês o que é custo horário produtivo e custo horário improdutivo. Se compararmos, vamos ver ali que a parte de manutenção e matéria de operação é que aí estão com itens que faz a diferença entre um e outra situação. Tá? Bom, a gente já falou que nós trabalhamos com as referências que são aí mais recorrentes, tá certo? E a gente busca incorporar as informações das execuções, tá? Do que é, de fato, verificar, tanto na parte de criação quanto na parte de atualização, tá? Mesmo que a gente vá fazendo isso ao longo de um determinado tempo, tá? A gente procura fazer a melhor representação possível desses custos, tá certo? A partir, vamos dizer assim, dos parâmetros que a gente tenha observado em obra. E isso fica informado para vocês, tá? Normalmente a gente só afirma o que são as coisas, mas aqui a gente fala um pouquinho do não, tá? Então, o SINAP não busca inovação, que eu já adiantei para vocês, e sim os serviços mais recorrentes, e não soluciona em nenhuma hipótese a deficiência de projeto de especificação. Não adianta que a gente não vai ter nada no SINAP que seja genérico para atender a uma falta de especificação. Tá? As composições não específicas para um determinado serviço. Tá? Isso é a situação das não aferidas, tá? E que gera toda essa dificuldade. E é muito importante que, quando se faça um orçamento, se trabalhe o mais próximo possível de deixar claro o que está se colocando em termos daquele serviço. Isto evita muita dúvida no processo da licitação, na execução e em eventuais aditivos. Por isso que a gente trabalha com esse nível de detalhamento. Tá? Ou seja, composição específica, como a gente, não específica como a gente tinha no SINAP, elas são fáceis de fazer orçamento, mas difíceis de executar aquele orçamento. E, mais ainda, essas situações só são passíveis de utilizar, na nossa opinião, quando você está trabalhando com estimativa de custos. Bom, uma coisa é composição, vamos dizer assim, genérica. Outra coisa é simplificar. Tá? A gente precisa entender o que são essas coisas. Tá? Então, aí eu tenho muito voltado à precisão do orçamento. Eu posso, tendo mais informação, fazer uma coisa mais completa, tendo menos, não tão completa. Tá? E eu já adiantei para vocês que nós trabalhamos com composições representativas no SINAP. Isso para favorecer as análises
ou algumas deficiências dos projetos que não são tão sérias para efeito do orçamento que se pretende fazer. Então, nós temos lá essas composições para determinado tipo de projeto, representando a parte de alvenaria e revestimento, né? A parte de estrutura, de maneira mais, vamos dizer, de todas as peças, vamos colocar assim, a parte de tubulação e composições, a possibilidade de fazer a utilização de ponto de água, né? Que também facilita quando você não tem um projeto de instalações, tá? E alguns kits que a gente adotou para instalações hidráulicas e metais, coisas dessa ordem. Bom, aí é uma forma de mostrar para vocês como é que a gente apresenta essas composições. Nós temos cadernos, tá? Que essas composições constam, tá? E ela é sempre colocada lá no início da composição como composição representativa do serviço tal, tá? E a qual projeto esta representatividade foi considerada válida. Então, o que eu faço? Eu, como conheço como é esse projeto, transformo 4 composições, conhecendo qual é a participação de cada uma delas naquele projeto, transformando, neste caso, aí para 1 metro quadrado. Ou seja, se eu tiver um projeto que atende a essas especificações, eu, em vez de usar essas 4 composições, posso usar uma representativa dela. Tá? E é isso que a gente sugere, que quem tem uma recorrência de usar determinado tipo de projeto possa desenvolver. Outra questão, que a gente também deixa sempre claro que vale também para todos os usuários. Tá? Os órgãos podem desenvolver composições, inclusive nós incentivamos a fazer isso. Alguns órgãos já têm nos proprietários dizendo, Mauro, aqui nós pegamos tudo que já tem no SINAP e descontinuamos. E investimos o nosso tempo naquilo que não tem no SINAP e que é muito representativo para a nossa reunião, para a nossa região. A gente apenas faz algumas sugestões. E essas sugestões, gente, está fundamentado na nossa experiência nesses últimos, vamos dizer, 7 anos, fazendo aferição de composição, fazendo revisão de insumo, tá? E é o seguinte, tem que haver uma justificativa para não usar a composição do SINAP. Então, isso tem que ser considerado. Outra questão é o seguinte, tudo fundamentado em metodologia, em conceito, tá? Outra questão, documentar tudo que a gente faz. Se bater um órgão de controle, eu tenho como apresentar. Outra questão, a responsabilidade técnica de fazer esse trabalho. A FTTE, como eu expliquei para a colega lá, faz toda essa parte de levantamento. Só que nós, na Caixa, aceitamos ou não essa composição. Então, a responsabilidade é nossa. Tá? A exceção de uma situação que eles tenham, vamos dizer assim, inventado dados, aí a responsabilidade é deles ou não apropriado adequadamente essa informação. Tá? Então, a responsabilidade técnica tem que ficar bem clara. O envolvimento da equipe do órgão, não é uma pessoa que fica responsável por fazer esse tipo de trabalho. Tá? E a gente dá preferência por contratar uma consultoria. No nosso caso da Caixa, mais explicado ainda, a gente faz o seguinte. Imagine, a Caixa repassa recursos. Então, a Caixa fornece as referências e usa as mesmas referências para dizer se concorda ou não concorda em termos de análise. E é um negócio muito estranho. A gente cuidaria de barba, cabelo e bigode. Então, a gente está dividindo aí a responsabilidade do IBGE em termos de preço, da aferição em si, com essa fundação ou outra que venha a ser contratada, e a gente da Caixa para poder fazer esse fechamento e oferecer essa informação para o grande público. Tá? Instrumento interno é imprescindível, tá? É o que, em termos técnicos, para nós que atuamos em determinado órgão, né, ou instituição, para que a gente não entenda que a nossa atuação é individual. Ela é coletiva no sentido de que o órgão determina de como é que eu devo, sem fugir a boa técnica e o que a gente aprende na universidade, tá? Mas quais são os riscos que aquele órgão está disposto a correr para ter determinadas referências. Tá? Por fim, é importantíssimo manter atualizada, senão cai em descrédito. Né? E, tão importante quanto tudo que eu falei até agora, já que eu tenho confiança no que eu faço, é divulgar na internet para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Bom, aqui é só para mostrar para vocês como é que os encargos sociais são estabelecidos, tá certo? A gente já adiantou para vocês da questão do TCU aí, e que isso está acrescido em termos de percentual na mão de obra. Tá? E, como é natural, considera os acordos coletivos, tá? A legislação que tem trabalhista, tá? E são utilizados dados de diversos órgãos, tá? Como o CAGED, o próprio IBGE, RAIS, etc. E também nós trabalhamos alguns dados que são de cunho regionais, como os feriados, por exemplo. Tá? Isso tudo é considerado. E a própria rotatividade da mão de obra naquela região
digamos, de coleta da informação. Nossa atualização é permanente, a última que fizemos foi em 2018, é muito provável que façamos uma este ano, tá? Para poder transmitir esta informação o mais adequada, tá? Acompanhando essa questão dos encargos sociais, nós temos encargos complementares. A tendência do nosso trabalho é sempre transmitir a melhor ideia possível de custo. E nós observávamos que, simplesmente utilizando os encargos sociais, a gente não estava considerando a alimentação, o transporte, o equipamento de proteção individual, tá certo? As ferramentas, os exames médicos obrigatórios que eram decididos, seguro de vida, capacitação dos próprios empregados. Isso tudo, ao criar os encargos complementares, que é, a partir da mão de obra, eu adiciono outros elementos para traduzir esses custos, nós nos aproximamos. E, agora há pouco, nós passamos de um trabalho que nós tínhamos 4 categorias, tá certo? Para a gente trabalhar com 12 categorias de mão de obra, que são as famílias de insumo que a gente trabalha na Caixa, tá? Isso a gente já lançou para vocês, por favor. Bom, eu já estou um pouco cansado aqui, a Iris até levantou ali, eu acho que ela está disposta a falar com vocês, tá certo? Então, vocês vão ouvir a nossa colega lá, que está mais aí próximo dos nossos técnicos lá, na realização desse trabalho. Você assume aqui, dona Iris? Boa tarde, pessoal. Você está funcionando? Eu já fui apresentada aqui, mas para quem não me conhece, entrou depois, meu nome é Iris Luna, eu sou engenheira civil, atuo como coordenadora do SINAP, juntamente com o Mauro, mais especificamente na área de composições. E vou tentar mostrar para vocês agora, de uma forma mais prática, tudo que o Mauro, ou quase tudo que o Mauro já falou teoricamente, né? Que é a questão da transparência, da divulgação das informações do SINAP. Tá? Uma vez a gente estava num evento e houve uma palestra anterior de uma outra instituição e eles fizeram um comentário a respeito do SINAP. Eles falaram assim, o SINAP hoje, eu diria que é um sistema honesto. Aí eu falei assim, honesto? Aí ele, eu considero um sistema honesto. Por quê? Porque hoje ele fornece as informações, fornece as referências, mas também dá as informações necessárias para que o usuário as utilize de forma mais adequada, né? E possa, na medida que for necessário, fazer as devidas adequações. Tá? Então, essa página aqui o Mauro já falou várias vezes, né? Mas agora a página tem um endereço simples, né? Que é só /SINAP, e aqui apresentando a carinha do SINAP hoje na internet. Né? Quando você abre a página do SINAP, já aparece essa imagem, e logo no início aparece o famoso sumário de publicações, né? Que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, detalhe. E aqui embaixo vem um campinho chamado Tudo sobre o SINAP. Aqui no Tudo sobre o SINAP nós temos todas as informações também são divulgadas, né? Referentes às nossas referências do SINAP, né? Como, por exemplo, logo no início nós temos as referências de preço, de insumos e de custos de composições, né, que são aquelas referências mensais por UF, que atendem ao decreto 793. Em seguida, temos informações relativas aos insumos e composições, né, como manutenção, o que aconteceu, o que foi alterado de um mês para o outro de insumo, o que foi alterado nas composições. Né, temos a questão da metodologia dos encargos, né, temos os orçamentos de referência. E aqui, à direita, a questão de dúvidas, convênios, tá? Por aí pode ser feito o acesso por assunto, tá? Mas, mesmo a gente entendendo que estava bom, essa página estava amigável, a gente ainda identificou muitas dificuldades em alguns usuários na utilização dessa página. Por isso, criamos o sumário. Então, pode passar. Por quê? Nesse sumário, a gente acabou colocando tudo que é disponibilizado pelo SINAP num único arquivo, num único documento, né? Nada mais é do que um PDF, né? Que contém todas as informações disponibilizadas pelo SINAP. Então, primeira são os relatórios mensais. Né? Aqui, clicando na web, já vai abrir a pastinha com um relatório de insumo, um relatório de composição, fichas de insumos, desculpa. Logo em seguida, nós apresentamos o que se encontra em processo de aferição. Tá? E ele está dividido aqui em duas partes, porque, como o Mauro já falou,
nós temos uma parte que é atualização, né? Hoje nós estamos no segundo ciclo de aferição. No primeiro ciclo foram aferidos vários grupos, e agora o que nós chamamos de atualização é o que já foi aferido e agora está sendo atualizado, ou seja, para ser melhorado, para ser acrescentada alguma composição nova, e algum serviço que seja usual, retirar serviços que não são mais tão usuais. E a questão de criação de composições, que aí é a criação de referências novas ou a aferição daquelas que constam no SINAP que não foram aferidas, que são advindas de outras instituições. Tá? Qual o objetivo de colocar essa informação aqui? É justamente o que o Mauro já falou várias vezes, obter, né, críticas, sugestões, colaboração dos usuários. Antes da consulta pública, os usuários já podem saber quais são os grupos de composições que estão em processo de aferição, que a nossa instituição está aferindo agora, e já pode nos encaminhar sugestões, né, inclusive de serviços que eles entendem, que vocês entendam que sejam recorrentes. Né? E nós vamos analisar e, na medida do possível, solicitar à instituição que faça aferição. Logo aqui são os cadernos que hoje encontram-se em consulta pública. Tá? O período de consulta pública é de 60 dias, formal. No entanto, a qualquer tempo que for encontrada alguma inconsistência, nós estamos abertos para receber as informações e fazer os devidos ajustes. Já aqui do lado esquerdo, nós temos os cadernos técnicos. Todos os grupos de composições que foram aferidos têm seus cadernos técnicos e eles estão disponibilizados desse lado esquerdo aqui. Basta clicar, que aí o caderno já abre. Está funcionando? Aqui nós temos as documentações dos insumos e composições. Né? Essas documentações são aqueles elementos necessários para o bom entendimento, o melhor entendimento das nossas referências e a utilização mais adequada. Nós sugerimos fortemente que vocês conheçam o livro. Nós temos um livro manual, que é o SINAP, Metodologias e Conceitos. Nesse livro, ele mostra toda a metodologia utilizada para a aferição das nossas composições. Tá? Tanto do ponto de vista de produtividade, a questão de equipamentos, né, como é que são feitas as coletas do preço, né, a questão do coeficiente de representatividade, tudo está lá no livro. Temos também informações sobre os insumos, manutenção de insumos, manutenção de composições, dentre outros. Depois nós temos os orçamentos de referência. Né? Os orçamentos de referência também temos a metodologia para esses orçamentos e temos também a manutenção. Essa manutenção, a Isa me corrige se eu estiver errada, mas nada mais é do que mostrando o que é que houve alteração de um mês para o outro, se foi retirada alguma composição um mês, foi substituída, se foi incluída uma composição nova dentro daquele orçamento, né, na medida que a gente vai aferindo e vai tendo composições novas. E aqui embaixo nós temos os orçamentos, né, com as respectivas fichas técnicas. Hoje, no SINAP, nós temos orçamentos de referência para habitação, para equipamentos urbanos, né, e para infraestrutura, pavimentação e iluminação pública. Né? Então, tem vários orçamentos aí a serem utilizados, serem pesquisados. Tá? Além disso, no finalzinho, tem essa parte informando sobre os convênios com órgãos públicos. Né? A partir desses links, vocês podem fazer a questão, ver o que é necessário para se cadastrar como usuário, né? No caso de órgãos públicos. Tem um treinamento à distância, que está na internet também, é só clicar aí no link, ele já te leva para o treinamento, e é bem rápido e bem amigável, fácil. E aqui embaixo tem a questão de outros bancos, né? Começando pelo Ciclo, que é o outro sistema citado no decreto, e outros sistemas de referência que são aí conhecidos por todos. A gente reforça que não é responsável por nenhum deles, mas já indica, para o caso do usuário estar usando o SINAP, não encontrar a referência que necessita, buscar nesses outros sistemas. Tá? Bom, o Mauro falou várias vezes aqui da questão dos documentos da ficha técnica, né? Que antes você tinha os insumos, mas só tinha a descrição e o preço. Agora nós temos ficha técnica para cada insumo do SINAP. Aqui é a carinha de uma ficha técnica, né? No caso aqui, a tinta acrílica. Aqui para mostrar que nós temos a unidade de cálculo. A unidade de cálculo é a unidade que aparece dentro da composição do SINAP. No entanto, ela não necessariamente ela é igual à unidade de comercialização.
Tá? O IBGE verifica que é, aqui no caso, 12 litros, mas ela é apresentada a composição como em litro, tá? É feita a conversão. Aqui a gente deixou de propósito uma figura que é como estava, há algum tempo atrás já foi modificada, mas estava aí a figura. Vocês vão ver que na figura tem um galão, 3,6 litros. Né? Isso aí é para mostrar que o usuário viu, nos avisou e nós corrigimos. Tá? Ou seja, a gente colocou aí para mostrar, para ilustrar, mas não percebeu que a unidade, né, da tinta estava diferente do que estava indicado lá na unidade de comercialização. Tá? Só para vocês verem assim, como é importante essa parceria com os usuários. Né? E aqui, mostrando informações gerais, onde justamente mostra até a questão das normas, né? Que a Marina perguntou para o Mauro. Né? Ali mesmo você já mostra que isso é estabelecida na norma tal, é mostrado as informações relativas àquele item. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos cadernos técnicos, né? Mas tentando mostrar de uma forma mais prática, abrindo aqui um caderno técnico, alguns que têm informações importantes para serem apresentadas. Né? Então, uma coisa que nós sempre frisamos é a questão de que já vieram nos perguntar se poderia usar caderno técnico como caderno de encargo. Não, é bem diferente. Caderno técnico tem uma parte lá que explica sobre a execução. No entanto, é a execução que foi considerada para a construção das referências. Mas caderno de encargo é de responsabilidade da empresa, da consultora, e é referente a determinada obra. Tá? Então, vou falar aqui um pouquinho dos cadernos. Tá? Os cadernos técnicos aqui do SINAP, das composições, eles estão por grupo de composições. Né? O que é um grupo? É um grupo de serviços que tem características muito semelhantes, mas que são diferenciados por fatores. Tá? E eles são divididos em duas partes. Aí eu vou pedir para você já passar, por favor. Duas partes. Que é a primeira parte, que é uma parte mais genérica, que apresenta informações de todo o grupo, e depois a parte específica, que é relacionada a cada composição. Né? Então, a primeira parte aqui da capa, da parte genérica é a capa. Na capa, nós já temos o título, né, o serviço que é contemplado. No caso aqui, nós estamos apresentando um exemplo do contrapiso. E temos duas informações importantes, que é a questão da data da criação, que é a vigência, que essa data é quando o grupo foi criado ou foi atualizado. Se ele passou por um processo de atualização, essa data é modificada. Tá? E a data da última atualização realizada em qualquer conteúdo do grupo. Por exemplo, eu posso ter 50 composições nesse grupo. Se eu alterar uma delas, a data de última atualização vai ser a data que foi atualizada, essa única. Tá bom? Em seguida, nós temos a introdução. Na introdução, já são apresentados o número das composições que constam naquele grupo, né? Os fatores que foram considerados, os fatores que impactam na produtividade, os fatores que impactam na eficiência dos equipamentos, né, daquele grupo. E, mais recentemente, nós incluímos a informação do tipo de obra dos quais foram obtidos os dados daquele grupo. Porque nós tivemos alguns problemas e verificamos que alguns usuários estavam usando composições, por exemplo, de escavação vertical que tinha sido obtido com base em dados de escavação de subsolo em lagoa de estabilização. E queriam que a gente dissesse que essa era a forma mais correta. Nós falamos, não podemos afirmar isso, porque os nossos dados foram obtidos com base em dados de subsolo. Tá? Outra coisa importante que nós temos também na introdução é que ele já comenta também as opções adotadas para determinadas composições de referência. Por exemplo, aqui nós pegamos o exemplo que está na capa de contrapiso. Um dos fatores que impactam na produtividade do contrapiso é o tipo de argamassa. Tá? E aí foram selecionados 4 tipos de argamassas para esse grupo. E aí podem nos perguntar, mas não só existe 4 tipos de argamassa, nós temos muito mais do que isso. Sim, mas foram selecionadas aquelas argamassas mais encontradas, mais recorrentes nas obras que foram visitadas pela instituição aferidora. Tá bom? No entanto, embora
nas nossas composições, nós tenhamos aqueles 4 tipos de argamassa, que são, inclusive, fatores, tá? Elas são composições auxiliares, porque foram aferidas previamente. Isso não impede que o usuário possa fazer adequações de acordo com a necessidade. Como no SINAP nós temos outros tipos de argamassa também, ainda na introdução, já na introdução nós apresentamos quais são e já indicamos que aquelas argamassas podem ser substituídas por essas da lista que nós aferimos. Tá? Isso aí é mais uma forma de mostrar como não é complicado e como os próprios cadernos já informam que pode ser feita a adaptação. Tá? Também, ainda na introdução, nós temos alguns conceitos importantes. Falando ainda nessa questão do grupo de contrapiso, tem uma informação que eles falam de acabamento reforçado. Explica o que é um acabamento reforçado. Também já pensando nessa questão de fazer adaptação. Acabamento reforçado, no caso do contrapiso, é quando há um polvilhamento de cimento, é feito um polvilhamento de cimento na superfície para aumentar a resistência do contrapiso. Tá? Então, mais na frente, vocês vão ver que nas informações complementares, que é um item dos cadernos, eles já indicam coeficientes para o caso do usuário precisar ter contrapiso com acabamento reforçado. Bom? Aqui, para mostrar as normas de legislação, né, que toda vez que é feita a aferição de um grupo, são recorrido às normas, são verificadas a norma, depois verificada a bibliografia, que, além de dados em campo, nossas composições são aferidas preferencialmente com base em dados de campo, mas a gente sempre recorre à literatura, né, para fazer essa junção da teoria e prática. Tá? E aqui, a última parte da parte dos cadernos, que é comum a todas as composições, que é o sumário, não vou chamar de sumário, mas composições aferidas, que é onde mostra a descrição, o código da composição e a página onde ela está no nosso caderno, tá? no nosso documento. Então, vamos aqui para a parte 2, né? Que aí essa segunda parte dos cadernos é onde tem as informações específicas para cada caderno. A gente fala, cada composição possui um caderno técnico. Tá? Então, aqui nós temos aqui a carinha da composição, que aparece nos cadernos, né? Tem a descrição, o código. Mais uma vez, a gente mostra ali a vigência. Após cada composição, as que foram aferidas, que já passaram pelo processo de aferição, tem um AF com underline, o mês e o ano de aferição, que é justamente a vigência, e a última atualização daquela composição. Essa atualização pode ser não necessariamente em coeficiente, pode ser, inclusive, de um dos itens do caderno. Por exemplo, critério de aferição. A gente identificou a necessidade de incluir alguma informação importante para o usuário entender melhor como foi aferida aquela composição. Tá? E aqui os itens da composição, né, que é a composição formada por insumos e composições auxiliares. E aqui nós temos a árvore de fatores. Nós construímos essa árvore para facilitar o usuário ter uma visão geral das composições daquele grupo de serviço. Continuamos aqui com o exemplo do contrapiso. Né? Logo, os primeiros fatores que estão mostrados ali são aqueles 4 tipos de argamassa. Depois nós temos a questão da localização, se é área seca, se é área molhada, mas são aqueles fatores que diferenciam uma composição da outra dentro do grupo. Bom? Logo em seguida, nós vamos ter os itens de características. O que é isso? São aqueles itens que são apresentados na composição, só que informando para que como eles estão sendo utilizados na composição. Né? É o cimento, no caso, adicionado a emulsão polimérica para tal coisa. O servente, qual é o serviço que o servente está fazendo naquela obra? O que é que o auxiliar de pedreiro está fazendo? Qual que é a atividade para que se entenda, né, o que é que para que cada item está sendo utilizado. E temos também, para o caso de equipamentos, não é o caso do contrapiso, mas aqui nós pegamos um outro exemplo, equipamentos, nós informamos as características técnicas. Ele é um item, ele estaria, se fosse contrapiso, estaria lá itens e características também, mas estaria dizendo a betoneira, para fazer a mistura de concreto. Mas aqui eu teria as características técnicas, torque, potência, capacidade, tá?
o usuário também tenha conhecimento disso. E aqui o que nós consideramos os itens mais importantes para quem está fazendo orçamento, que é conhecer o critério de quantificação, tá? E os critérios de aferição. O que é que foi considerado para ser aferida aquela proporção, no momento da aferição? Nós recebemos vários questionamentos. Muitos deles são relacionados à cobertura, né? Porque muitos não sabem como é que a gente vai quantificar. A cobertura é por área, o que é? É plana? Ou é como é que a gente fala? Oi? De projeção é área real. Isso daí a gente escuta muito. E outra que nós temos, a questão do piso também aqui. Contrapiso, o que é que tem que descontar? Nas suas composições nós mostramos. Tem que descontar a área de projeção das paredes. E aí vamos para outro exemplo que também é recorrente. Questão de movimentação de terra. Escavação. Nós temos a escavação. E aí, a escavação é o corte geométrico ou eu considero empolamento? Mas nós temos composições de escavação vertical. As composições de escavação vertical, elas são mais complexas, porque elas envolvem escavação, a carga, o transporte e a descarga, né? Então, aí pergunta, aí, como é que a gente vai aferir? O caderno informa, mas muita gente escreve para a gente perguntando isso, tá? A gente sempre mostra esse exemplo, que é um dos mais recorrentes. Escavação vertical é corte geométrico. Por quê? Porque para o transporte, a própria composição, os coeficientes já consideram um fator de empolamento. No caso, é um fator de empolamento de 0,8, equivale a 25%. É um fator de empolamento, é o empolamento de todos os solos? Claro que não. Mas se for muito diferente do empolamento daquele solo, da obra, o orçamentista vai ter que fazer as devidas adaptações. Tá? E aqui os critérios de aferição, né? Temos também aqui, que eu até falei, quando falei na questão dos cadernos de encargos, nós temos um passo a passo aqui da execução que foi considerada durante o processo de aferição, né? O que é que foi feito? Como é que foi feita aquela obra? E aqui no item 7, informações complementares. Essas informações complementares, até dando exemplo, eu falei aqui no contrapiso reforçado, mostra exatamente os coeficientes que podem ser utilizados caso o orçamentista precise de um contrapiso reforçado e não aquele contrapiso que está na composição. E aí tem o último item dos nossos cadernos, que é a questão de pendência. Não sei se alguém aqui já viu, mas tem algumas composições que no finalzinho, depois do AF, tem um pezinho. Esse pé de pendência, as composições que têm pendência, elas são composições que têm custo, possuem custo. No entanto, já falado, há uma pendência para determinado insumo. Significa que essa pendência pode ocorrer de duas formas. Ou a composição está no relatório, mas um determinado insumo pode não estar naquele relatório. Por quê? Porque pode ser um insumo tão insignificante, um prego, que é um insumo que não tem preço coletado pelo IBGE, mas que nós entendemos que não faz diferença, a incidência dele percentual é tão pequena que não vai fazer diferença. Ou um outro caso é que nós não temos aquele insumo que foi aferido, mas nós substituímos por um insumo semelhante, que apresente características semelhantes e preços também semelhantes. Então, aqui nós temos a carinha da composição, que no caso é uma composição de forro, tá? Que tem a aferição, underline e pezinho, que indica pendência. Essa composição pode ser usada com qualquer outra, tá, gente? Só que a gente abre o olho do usuário para ele ver se está adequado à necessidade dele. E no caderno aparece aqui o asterisco, não tem código, porque o IBGE não coletou preço para esse insumo, mas nós vamos ter custo no relatório, porque ele pode ter sido substituído. Lá nas informações complementares, vai aparecer o insumo que substituiu esse rebite. Bom, o Mauro já mostrou uma engrenagem aqui, eu vou mostrar outra, que também a gente considera muito importante, que é a questão da importância de ter essas três engrenagens trabalhando em conjunto.
A primeira, né, que nós consideramos importantíssima e que, infelizmente, não é a nossa realidade no Brasil, né, em muitos casos, é a questão de nós termos projetos bem elaborados e bem especificados. Não adianta nós termos um ótimo sistema de referência se nós não temos projetos bem elaborados e se nós não temos orçamentistas capacitados, pessoas que façam orçamento, né, que reflitam a realidade daquela obra. E só para ressaltar a questão da referência, sempre lembrando, como o Mauro falou desde o início, que no SINAP não é tabela, é referência, né? E um sistema de referência é um sistema abrangente, ele é genérico, enquanto a obra é pontual, é específico para um determinado caso. Tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar. Eu vou chamar o Mauro para falar rapidamente sobre a questão de orçamento, tá, Mauro? Porque minha voz está acabando. Bom, gente, nós tentamos buscar, e aí agradeço a colaboração da minha colega Isabela lá, trabalhar mais com a parte de orçamento, alguma coisa mais próxima, talvez, da realidade, da necessidade de vocês, tá? Porque, como eu falei, o SINAP, ele tem referências para tudo e qualquer obra. Não especificamente, por exemplo, as de interesse social, ou um determinado tipo de equipamento, né? Então, nós tentamos trazer aqui para vocês alguma coisa que fosse, talvez, neste sentido, mais destinada à produção de obras de padrão popular, ou seja, de referência que nós temos lá. Então, nós temos desde lá de algum tipo de revestimento cerâmico, tá certo? Um kit de porta, né? Situações de lavatório, torneiras, tanques, né? Bancadas, que seriam mais destinadas a uma obra que se pretende ter um custo reduzido. Tá? Então, é nesse sentido. E a gente tem alguns orçamentos de referência no SINAP que, vamos dizer assim, utilizam de tais insumos para gerar este custo, vamos dizer assim, mais reduzido. Nessa situação, o que a gente tenta fazer em termos de sistema, de orçamento de referência? E não fizemos para vocês aqui, porque não está nesse evento. Já é feito já há algum tempo para necessidades de estar oferecendo para os nossos colegas, inclusive da Caixa, proceder determinadas análises. Tá? Então, é oferecer referência para tipologias de edificações de estrutura mais recorrentes em termos de projeto, né, que entram na Caixa. E, dentre eles, alguma coisa mais voltada à edificação, vamos dizer assim, de uso mais social ou de custo mais reduzido. Nesses orçamentos, o que a gente faz? A gente emprega o SINAP, ou seja, a gente utiliza as referências do SINAP. O que não tem de referência no SINAP, isso fica informado lá, se fosse uma nota de rodapé, falando das exceções. O que a gente, por exemplo, fundação, independente de ter ou não ter no SINAP, é uma situação complicada da gente ter. Quando a gente tem uma fundação muito genérica, tá? E que tem que ser necessariamente vista que se aplica a uma situação real. Tá? Mas a gente tenta, a partir desse orçamento, traduzir uma informação em termos de custo por característica física. Ou seja, no caso de edificações, é o valor por metro quadrado. Tá? Isto não é um índice, isto não é um CUB, isto não é nada que se possa apropriar fazendo simplesmente a comparação de um mês para o outro, como se fosse uma mera coleta de preço. Vamos lembrar que nós, do SINAP, temos o compromisso de ter sempre as nossas referências a mais atualizada possível em função da revisão dos insumos e da aferição das composições. Logo, eu posso ter tido uma alteração, inclusive na especificação de projeto, que traduz numa elevação ou redução da característica física por metro quadrado. Então, não dá para usar como índice. Tem que entrar no orçamento para ter uma ideia dessa referência. Isso auxilia nas nossas análises quando a gente tem um determinado empreendimento e aquele empreendimento tem características, vamos dizer, em termos de edificação, próximas daquela que foram trazidas no projeto. Aqui nós relacionamos 4 projetos que, vamos dizer assim, têm características de edificação, ou seja, habitacional, e para dar uma noção para vocês, tanto de projetos que são unifamiliar, aquele número que está ressaltado ali em vermelho é a metragem quadrada da unidade, tá certo?
como também para unidades unifamiliares, tanto na parte de casas aí como de edifícios. Nesse caso em particular, nós temos aí no terceiro projeto, inclusive a utilização de paredes de concreto. Tá? Então, o que se pretende é, em traduzindo um projeto desta maneira e apresentando-se um custo por característica física, dar uma noção de custo para quem está ou analisando algo ou, por exemplo, adotando o SINAP para construir ou desenvolver ali um determinado orçamento. Como a Aide já falou, esses projetos são divulgados mensalmente lá na página do SINAP, tá, gente? Bom, outra questão que a gente também coloca aí, que a gente adotou para chamar de outros insumos, que a gente também entende que pode haver redução, dependendo do uso dele, no custo total da obra lá, né? Desde a parte de forro de PVC, algum tipo de acessórios, tá certo? Algumas, vamos dizer assim, alguns metais que têm uso, vamos dizer assim, tanto como torneira como a ponto ali para ducha, né? No mesmo metal. Então, coisas dessa ordem, a gente foi agregando em função de alguma necessidade que nos foi colocada. Já falei para vocês que não houve, por parte do governo federal, quando estabeleceu o SINAP como referência, uma, entre aspas, determinação do que ele deveria conter. Da mesma forma, a gente tentou fazer alguma coisa, né, principalmente em termos de orçamento, com relação ao que é destinado ao deficiente físico ou idoso, né? Algum tipo de insumo, como bacia sanitária, um banco articulado, coisa dessa ordem. Tá? Mas muito incipiente no sentido do que a gente tem de diversidade em termos de possibilidades. Tá? E outra coisa, talvez mais voltada ao tema de vocês aqui, mas que não é tão significativo, do seu ponto de vista de ser basicamente, vamos dizer, alguma coisa bem simplista, é ter elementos como insumos de aquecedor solar com reservatório e placas coletoras, tá certo? Ou a solução em termos de fossa séptica. Tá? Isso tudo como uma tentativa de se introduzir alguma coisa que pode ser, inclusive, ampliada. Ou até pela Caixa, ou a partir de determinados órgãos que têm um uso recorrente de determinados insumos. Tá? E esses, inclusive, que têm uma função de reduzir aí o custo. A gente mostra alguma coisa também em termos de orçamento, de iluminação, acessibilidade ou mesmo de transporte aí, né? Mostrando para vocês que a gente tem alguma coisa em termos de iluminação pública, alguma coisa em termos de calçada, como equipamento comunitário, né? E também a própria ciclovia, também para dar parâmetros de custo. Isso ajuda muito prefeituras com pouca, vamos dizer, condição técnica de tomar decisões a ter uma informação preliminar se o recurso que ele tem é passível ou suficiente para se fazer alguma coisa em termos desses tipos de projeto. Tá? Bom, finalmente eu quero deixar aqui uma propaganda, evidentemente para aqueles que têm interesse e usam o sistema principalmente, tá? De fazer um cadastro conosco. Nós temos interesse em ter esse cadastro para não só estar se comunicando com os usuários, tá certo? Bem como da gente entender que tipo de usuário tem acessado o SINAP. O sonho de consumo do IBGE é que eu dissesse para ele o seguinte: vem cá, que insumo é mais usado estatisticamente? Que composição é mais usada? Eu falei, IBGE é impossível. Porque alguém entra lá no site da Caixa, baixa um determinado relatório e eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas passam a utilizar essa informação. Então, eu não tenho como te prestar essa informação. Mas a gente tem uma vontade de qualificar melhor este nosso usuário, até para vir atendê-lo de maneira mais adequada. Por exemplo, uma grande preocupação nossa ao estarmos oferecendo os relatórios é atender o pessoal da área de TI, porque eles utilizam muito. Mesmo assim, muitas vezes nós temos que mudar a estrutura de um relatório, o que causa um dano no sentido de macros ou mesmo de captura de informação que ele já tem, digamos, definido. Né? Mas a gente faz esse convite aí para as pessoas que tenham interesse em se cadastrar conosco. Por fim, eu deixo essa tela aqui para vocês, para aqueles que tiverem mais curiosidade, para entender como é que o SINAP partiu de uma situação que era um sistema de índice e chegou a uma situação mais proximamente, ou seja, agora a partir de 2014 principalmente, né, em termos técnicos, porque em termos formais de 2003, tá, em alguma coisa que a gente possa considerar que é um sistema de referência de custo. Então, aí foi a nossa trilha, né, que nem sempre foi muito reta, bastante tortuosa em alguns momentos, mas que hoje a gente, pelo menos
pelo que chega de informação para a gente está atendendo ao que se imaginava que é um sistema de referência de preços e custos. Por favor. E aí o nosso obrigado, tá certo? E ficamos à disposição de vocês, estamos aqui próximos, qualquer momento que precisem da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado, gente.